Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões. Pode ter certeza disso, já preparamos milhares por todo o território brasileiro e você com certeza será um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de medidas, de unidades de medidas. Galera, também um assunto muito importante, muito cobrado por bancas como FCC, VUNESP, tá? CESP. Pode ter certeza que num desses concursos, se for uma dessas bancas, é bem provável que caia alguma questão envolvendo transformações de unidades de medidas. Diga-se de passagem que talvez não especificamente um caso específico só sobre unidade de medidas, mas pode cair uma questão que haja a necessidade de você fazer uma transformação de unidades. Então, é um assunto que, seja de forma direta ou indireta, você tem que dominá-lo. Ok? Então vem comigo, nós vamos dar umas dicas especiais de como fazer essas transformações aí. Tranquilo, galera? Sistemas de medidas, galera. Bom, então nessa aula a gente vai trabalhar o seguinte. Nós vamos trabalhar o Sistema Internacional de Medidas, o SI, tá? Vamos falar bem rapidamente sobre eles. Vamos conceituar o que é uma medida, tipos de unidades de medidas, e fazer alguns exercícios aí voltados especificamente sobre esse assunto, ok? Bom, vamos iniciar falando sobre o Sistema Internacional de Unidades, ok? Bom, o que é esse sistema? É um sistema de medição mais usado do mundo, tanto no comércio todos os dias como na ciência. Por que houve essa padronização? Até por uma questão comercial, né? Nós temos lá nos Estados Unidos tem uma unidade de medida, a Inglaterra tem outra unidade de medida, a França tem outra unidade de medida, o Brasil tem outra unidade de medida. Se vai comercializar algo, né? Levando em consideração sua massa, seu volume ou coisa desse tipo, como que vai se adotar uma unidade? Teria que se adotar uma unidade padrão para se estabelecer valores, porque para eles lá é um valor, para nós é outro, então dava aquela maior confusão. Então foi aí que a partir de 1960 foi criado o Sistema Internacional de Unidades, né? Então essa padronização mundial aí. E é sobre ela que nós vamos falar. Então o Sistema Internacional é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medidas, utilizado em quase todo o mundo moderno, que visa uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais daí decorrentes. Bom, foi isso que eu acabei de comentar aí. Então é para facilitar realmente essas transações e essas relações internacionais aí que foi criado esse sistema internacional. Ou seja, precisa se falar a mesma língua, senão não tem como negociar, ok? Então vamos lá. Sistemas de medidas. O que são sistemas de medidas, galera? São grandezas, tá? Grandezas padronizadas, utilizadas para expressar uma quantidade. Então, isso que são os sistemas de medidas. Bom, quais são as unidades de medidas que nós iremos estudar? Existem outras. Nós vamos focar na aula de hoje estas unidades de medidas aqui. Então, nós temos medidas de comprimento, medidas de área, também conhecida como medidas de superfície, medidas de volume, medidas de massa, medidas de capacidade e medidas de tempo. Essas aqui são as bases das unidades matemáticas. Existem outras grandezas que são também, fazem parte também do sistema de medidas, que é mais voltado para a física, né? Que entra a questão de velocidade, tem algumas unidades de medidas lá envolvendo velocidade, tem outras unidades envolvendo a eletricidade, enfim, mas isso aí são grandezas, unidades de medidas voltadas mais para a física. Nós vamos padronizar no nosso estudo essas que são mais voltadas para a matemática, ok? Então vamos começar falando sobre
medidas de comprimento, galera. Bom, a unidade designada por comprimento serve para expressar o quê? Por que unidades de comprimento? Para que serve essa unidade? Essa unidade serve para expressar o quê? Distâncias. Né? Quando nós estabelecemos a unidade de comprimento, a gente faz referência a distâncias, alturas, nós também usamos a medida unidade de comprimento, larguras, nós também fazemos uso da unidade de medida de comprimento, estabelecer diâmetro de uma circunferência e também para verificar profundidades, ok? Isso aqui são alguns exemplos, tá? De situações em que nós usamos essa unidade de comprimento para designar quantidades, valores, distâncias, ok? Bom, a unidade padrão do comprimento é o metro, tá? É a unidade padrão, metro, ok? Representado pela letra M. Então, cada unidade existe uma sigla que representa ela. Quando a gente fala em metro, a sigla, a letra que representa é a letra M, ok? M, metro. Além do metro, nós temos o quilômetro, que é representado por km, e o quilômetro ele equivale a 1000 metros. Nós temos o hectômetro, ok? Que é representado por HM, essa é a sigla, a letra que representa. Um hectômetro equivale a 100 metros. Nós temos o decâmetro, tá? Que é uma outra unidade, representado por DAM, D-A-M, e um decâmetro equivale a 10 metros. Nós temos outra unidade, que é o decímetro, tá? Que é representado por DM, e ele representa 0,1 metro. Nós temos o centímetro, representado por CM, que representa 0,01 metro. 1 centímetro é 0,01 metro. Nós temos o milímetro, que é o MM, que equivale a 0,001 metro. Se vocês prestarem bem atenção, observe que eu tenho 3 situações cujos valores são superiores a 1 metro. E eu tenho 3 situações que acontece o inverso. São valores inferiores a 1 metro, que vai crescendo, tá? Então eu digo que esses de cima são os múltiplos e os de baixo são os submúltiplos do metro, tá? Observem que decâmetro eu tenho 1 zero e decímetro eu tenho uma casa depois da vírgula. Hectômetro eu tenho 100, 2 zeros, e no centímetro eu tenho 2 casas depois da vírgula. No quilômetro eu tenho 1000, 3 zeros, e no milímetro eu tenho 3 casas depois da vírgula. A quantidade de zeros que eu tenho no 1 é a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula em outro, porque um representa múltiplo e outro representa os submúltiplos do metro, ok? Bom, vamos visualizar isso melhor. Nós temos então as medidas de comprimento, tá? Essas medidas de comprimento, elas são estabelecidas com múltiplos e submúltiplos do metro. Então, o metro é a unidade principal, é a unidade central. Nós temos os múltiplos à esquerda e os submúltiplos à direita. Para que a gente estabeleça uma ordem de posicionamento entre eles, eu vou demonstrar agora como que eles se organizam, ok? De acordo com o valor que cada um representa em relação a 1 metro, nós vamos estabelecer uma ordem de posicionamento entre eles. Então, o metro é o centro, é o meio, ok? Nós temos quilômetro, que é o maior dos múltiplos, ok? É o maior valor dos múltiplos do metro. Depois eu tenho o hectômetro, depois eu tenho o decâmetro. Então, à esquerda do metro, eu tenho quilômetro, hectômetro e decâmetro. Galera, é de fundamental importância você entender essas unidades de comprimento. A unidade de comprimento é a base do nosso estudo. Qualquer outro daqueles sistemas de unidade de medidas que eu anunciei no início da aula, todos eles
tem influência direta disso que eu vou falar aqui. E tudo que nós vamos falar para cá agora sobre medidas de comprimento pode ser relacionado lá. Então fique bem atento nisso aqui. Do lado direito de metro, nós temos os submúltiplos. Quem são eles? O decímetro, o centímetro e, por último, o milímetro. Então eu tenho 3 à esquerda e eu tenho 3 à direita. São 7 ao todo. Lembrando que metro é o termo central, ok? Então nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como eu disse, você saber esse posicionamento é de fundamental importância na hora que nós formos trabalhar as transformações de unidades, ok? Bom, transformações de unidades. Galera, um mesmo comprimento pode ser fornecido em unidades diferentes. Vamos ver um exemplo? Olha só essa situação. Uma pessoa pode dizer que mora a 500 metros ou a meio quilômetro da padaria. Observe que foi expressões diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Porque 500 metros e meio quilômetro é o mesmo valor, é a mesma medida de distância. Ok? Representado em unidades diferentes, mas que são iguais. Ok? Como que nós fazemos essa transformação de uma medida de comprimento de uma unidade para outra? Olha só, veja bem, primeira coisa a gente tem que listar as unidades de comprimento. Foi aquilo que eu falei, nós precisamos saber isso. Essa sequência aqui você tem que memorizar, você tem que sabê-la. Se você não souber essa sequência, vai ter dificuldade na transformação. Vamos ver exemplo de transformação aí. Na lista da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a unidade seguinte. Então vai aumentando de 10 em 10. Como assim, professor? Olha só, de quilômetro para hectômetro, tá? De hectômetro para decâmetro, depois decâmetro para metro, metro para decímetro, decímetro para centímetro e centímetro para milímetro. O que nós estamos falando é que ao ir de uma unidade outra, na verdade, nós estamos aumentando 10 vezes. Para ir de quilômetro para hectômetro, é 10 vezes. Para ir de hectômetro para decâmetro, mais 10 vezes. De decâmetro para metro, mais 10 vezes. E assim por diante. Então, se eu vou da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Para cada casa que eu for, eu multiplico mais 10. Professor, e se for o contrário? Se for o contrário, eu divido por 10. O processo contrário é a divisão. Ok? Se eu venho de milímetro para centímetro, centímetro para... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, eu convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.